Boa noite, gente. Bem-vindos à oração das 10. Agradeço a todos pelo carinho, aqueles que nos acompanham, aqueles que oram conosco. Quero também agradecer a turma lá de Mato Grosso. Temos algumas pessoas em Mato Grosso, são da família. Agradeço o carinho, agradeço a gentileza. Tá bom? Hoje é dia de nós falarmos para Deus que nós o amamos. É muito importante para Deus ouvir isso de nós, ouvir que nós o amamos. Então vamos começar a falar neste momento. Deus, nós amamos o Senhor com todas as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Nós amamos o Senhor do jeito que nós somos. E nós sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor nos aceita e o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, Deus, por esse amor. Eu quero destacar especificamente na minha vida, e tenho certeza que na sua vida também aconteceram muitas coisas, que você pode parar para pensar, imaginar aquilo que Deus fez na sua vida, que gerou em você um sentimento de amor ainda maior por Ele. Gente, você já ficou quebrado alguma vez? Eu já fiquei quebrado. Eu me lembro que com cerca de 27 anos, 28 anos, eu estava trabalhando num lugar que não tinha nada a ver comigo. Mas graças a Deus eu estava trabalhando. Eu não reclamava, eu ia trabalhar. Na Praça da Bandeira, e eu me sentava ali em frente ao Instituto de Educação, FATEC, e ficava pensando na minha vida. Eu fiz o Seminário Teológico do Sul do Brasil, não terminei, fiz os 4 anos e ficou faltando apenas a monografia. Voltei para tentar terminar, mas descobri que não era a minha vocação e eu fiquei sem uma profissão. Depois de ter estudado 4 anos, equivalente a uma faculdade, naquela época não era faculdade ainda, era um curso confessional. Mas era uma faculdade, a gente investiu muita coisa ali, esforços, etc. Aquilo tudo que a gente sabe. Mas eu parei e fiquei sem uma profissão. E eu sempre quando eu ia ao trabalho ali na Praça da Bandeira, eu já chegava cansado, eu pegava o 391 e até chegar lá em pé. A turma que pega ônibus sabe como é que é, a turma que depende de transporte público. Depois eu comecei a pegar o 383, ia para o ponto final, ia sentado, aí melhorou um pouco. Mas eu sempre antes de chegar ao trabalho, eu parava ali e em frente ao instituto, tem um lugar ali para sentar, eu ficava pensando na vida, me emocionava. Mas acontece que Deus, quando Jesus Cristo falou, sempre eu estou com você, eu nunca abandono você em momento algum, eu estou trabalhando na sua vida como Ele estava trabalhando na minha vida, eu não sabia, Ele também está trabalhando na sua vida mesmo que você não saiba. E eu não tinha saído, e agora o que eu vou fazer? Não tinha muito o que fazer. E eu me lembro que um irmão da minha igreja, ele me convidou para trabalhar num lugar que ele trabalhava e falou assim: Edmar, você pode ser porteiro ou pode ser inspetor de alunos. E eu pensei, eu vou ser então inspetor de alunos. E então liguei para ele, no dia que eu estava indo para o trabalho, melhor falando, ele falou, pode vir aqui para a gente acertar tudo. Minha vida estava quebrada, eu tinha cerca de 27, 28 anos, e sem uma profissão, depois de ter estudado muito e ter investido toda a energia, dinheiro no que eu acreditava e queria ser. Como a gente vê lá em Jeremias, capítulo 18, vou pegar aqui a minha Bíblia na linguagem de hoje para ler, que fala assim, ó, a minha Bíblia aí. Tá aí. O Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira.
Quando o pote que o oleiro estava fazendo na mão não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. E assim foi comigo. Deus ali me pegou nas suas mãos. Como diz aquela música, Deus nunca para de trabalhar. Ele não para, ele está sempre trabalhando. Waymaker, aquele que abre os caminhos, faz caminho no deserto. E assim, depois de cerca de 10 anos, eu terminei uma outra faculdade de português e inglês. Tive a oportunidade de trabalhar, de estudar no lugar onde eu trabalhei. E a minha vida mudou. Eu não sabia que eu ia trabalhar na mesma rede onde eu me sentava em frente, na rede Firetech. Então, a gente não pode deixar de acreditar, não pode deixar de crer mesmo com todo o coração, mesmo não sabendo que Deus ele está trabalhando nas nossas vidas. Não tem caminho, mas Ele vai fazer um caminho, Ele vai abrir um caminho. Eu estou dando esse depoimento porque eu já tenho 57 anos e tem um versículo que fala assim: não morrerei, mas antes contarei as maravilhas que Deus fez, está fazendo, vai fazer na minha vida, para que sirva como legado para você. Herança é aquilo que a gente recebe, legado é aquilo que fica no coração, na alma, que realmente a gente pode acreditar, que a gente pode confiar em Deus com todo o coração. E demorou cerca de 10 anos, mas Deus me deu novas oportunidades, Ele trabalhou na minha vida. Hoje, durante o dia trabalhando, eu me emocionei muito quando eu ficava pensando nas coisas que Deus já fez na minha vida. Gente, é muito forte. A presença de Deus realmente invadiu o meu ser, foi muito forte. Eu comecei a chorar, me emocionar, quando eu me lembrei de algumas coisas que eu não esperava, mas Deus estava ali, Ele sempre está. Tem um livro aqui de John Burke, passou a página Imagine Heaven, onde ele conta a experiência de pessoas que tiveram experiência pós-morte. Um livro muito bem documentado, cientificamente, etc. E essas pessoas falam, né, na experiência dela, que tem essa compreensão de que Deus realmente, a palavra dele, as pessoas compreendem dessa forma, as que tiveram experiência, que Deus ele está sempre com a gente. Gente, eu gostaria de ler aqui um depoimento escrito por João. Jesus Cristo teve 12 discípulos, 3 deles eram mais achegados e havia um que era mais achegado ainda, João. João escreveu o seguinte: eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, se você ainda não fez, uma oração muito interessante. João 20:30, na linguagem de hoje. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. 21:25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem mesmo no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. 20:31. Mas estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o prometido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então convido você para fazer essa oração comigo, a fim de que você também tenha um novo começo com Cristo, não com uma religião, não com pessoas, não com doutrinas, mas convido você somente para Jesus. Ele nunca decepcionou ninguém e tenho certeza que Ele nunca vai decepcionar você. Jesus, eu creio nos milagres que fez no passado, nos milagres que continua fazendo no decorrer da história na vida das pessoas, nos milagres que já fez e vai fazer na minha vida. Eu creio, Jesus, que você é o prometido de Deus, o Filho de Deus. Eu quero essa vida que você oferece.
Começo este novo ciclo da minha vida no que acabei de decretar no seu nome. Gente, não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma pessoa, mas quero dizer, uma pessoa humana como nós, mas é Jesus Cristo. Esta é a oração que eu faço pela minha vida. Eu quero Jesus. Eu já vivi o melhor de Jesus nesta vida, vivo o melhor e com certeza viverei, e convido você para este novo ciclo, aceitar, crer, conforme a oração de João. Um abração, uma boa noite. Tchau, tchau. Vamos orar então. Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Nós chamamos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Deus. Em nome de Jesus, amém.